7 de fevereiro de 2026, um material especial desse jornal Humaitá, primeira edição, sobre a Libertadores da América. Muita coisa aconteceu, muita curiosidade, surpresas, acusação de racismo e tudo mais. Você, a partir de agora, entra comigo no jornal Humaitá. Vem comigo, porque a partir de agora começa o jornal Humaitá. Bora! Sejam bem-vindos ao Jornal Humaitá, o jornal em que você fica ligado de tudo que aconteceu em forma de editorial / jornal muito mais dinâmico. Comigo, Guilherme Oner. Seja bem-vindo, você está comigo a partir de agora. Vamos lá, porque a partir de agora a gente vai conversar sobre a Libertadores da América. Esse primeiro jornal fala sobre a Libertadores da América. Em breve, outros jornais sobre outros temas abordados. Copa do Brasil, o Brasileirão e outras competições lá no Humaitá, que é o Footcraft Brasil. Vamos lá então, porque começa a partir de agora a primeira parte desse editorial, jornal falando sobre a Libertadores em si, né? A Libertadores que começou com vários detalhes, com 4 brasileiros e 4 uruguaios. O Nacional, o Peñarol, o Liverpool e o Montevideo Wanderers representando o Uruguai. Mirassol, CSA, Corinthians e Cruzeiro representando o Brasil. O campeonato que começou de forma completamente diferente. Começou de forma meio que às escuras, porque não tinha tanto transmissor para fazer, né? São vários transmissores, porém muita gente está jogando campeonatos, né? Isso aí pode ser um baita prejuízo, né? Uma das primeiras transmissões que tivemos foi a partida entre Corinthians e Montevideo Wanderers. Tal qual essa partida terminou com derrota do Corinthians para o Montevideo. E isso, naquele dia, pesou para a equipe corintiana. Isso lá no início da Libertadores, né? Até aí, tudo tranquilo, tudo normal, tudo andando nos conformes. Porém, conforme o tempo foi passando, os uruguaios foram perdendo a cabeça. A outra federação, que era a Centenária, estava perdendo a paciência conforme o time que jogavam, tomavam surra, não sabiam jogar. Isso pesou na mão deles. Resultado, uma das maiores situações da história. Cara, chega ao limite, porque racismo é a pior coisa do mundo. E a Federação Centenária chegou a fazer isso, cara. Racismo é a pior forma de fazer, cara. Racismo é ridículo. Passa de todos os limites. E eu falo isso aqui, cara, eu sou, minha pele não... Eu tenho orgulho de ser negro. Cara, aonde que o racismo... Tá certo, não tem condição. Passa completamente de todos os limites. E não há qualquer noção da federação. Resultado, a Humaitá, que é a dona também da competição, baniu a Centenário. E claramente eu concordo com a decisão. Não é só porque eu trabalho lá, não é só porque eu sou narrador lá, não é só porque eu sou jornalista lá, mas a atitude foi certa. Racismo, não. Cartão vermelho para racismo. Para mim, isso é a pior coisa do mundo. Passa completamente de todos os limites, gente. Isso chega a ser ridículo. Mas o que muda? Com os 4 times do Uruguai expulsos da Libertadores, os brasileiros ganharam vaga direta na semifinal. E a partir daí, tudo começou a mudar, né? Vamos dizer assim, né? Jogadores da Centenário sendo banidos, alguns que nem estavam envolvidos nas acusações de racismo conseguiram se manter, por incrível que pareça. Jogadores sul-americanos que não têm racismo conseguiram a proeza de continuar porque se safaram. Ou melhor, não tem nenhuma índole ruim. Um dos exemplos claros foi o Thiago, que, cara, se manteve, foi contratado, inclusive, foi contratado pelo... Se não me falha a memória, eu tô tentando lembrar, gente. Se eu perder aqui, não lembrar, me perdoe. Eu acho que ele foi contratado pelo CSA. E olha, a Libertadores chegou num ponto em que todo mundo imaginava que ia ser fraca e tal. Mas não. A Libertadores ganhou um tema
muito, mas muito emocionante. Agora, chegamos a uma fase que todo mundo imaginava. A fase final da Libertadores, que só tinha os brasileiros, né? Mirassol, Cruzeiro, CSA e Corinthians. 4 equipes brasileiras, claro, por conta do que eu falei no primeiro tópico. As equipes começaram a mostrar seu valor em todas as competições? Talvez, né? Corinthians brigando por rebaixamento no Brasileiro, o Mirassol brigando também por tentar buscar uma vaga na Libertadores. Mas a semifinal rendeu outras coisas. A gente começa com Mirassol e Cruzeiro, jogo de ida. Um jogo em que poucas pessoas davam como certa a vitória do Cruzeiro. Sim, o Cruzeiro era pouco dado como vitorioso, né? E, cara, a primeira partida da semifinal foi histórica. O Mirassol tem seu time mágico, né? Tem um timaço. E claramente o Mirassol foi pra cima, buscar resultado, jogar pra caramba. Só que sim, inacreditavelmente o Cruzeiro foi superior. E praticamente bateu o time do Mirassol. Cavalinho brilhou e deu seu valor, fazendo um jogão, cara. A Ice também defendeu muito bem a partida, jogando bem pra caramba, cara. Os dois foram parte dessa partida e mostraram seu valor, colocando o Cruzeiro em vantagem, né? O Mirassol, que tinha Raiz, JK, Davi e o MDX, tentaram. Mas tentaram muito. Porém, acabaram perdendo o jogo de ida. O que colocou um pouquinho de emoção, já que o jogo foi 4-3. Ou seja, tudo poderia acontecer, né? Só que nada estava previsto para o jogo seguinte, que era CSA, ou melhor, Corinthians e Cruzeiro. Cara, eu falei Corinthians e Cruzeiro, né? Mas aí, eu tô dando minha versão, tá? Mas eu tô só dando um sustinho em vocês. Vamos lá. Corinthians e CSA. Cara, esse jogo teve uma baita confusão. Corinthians e CSA começou com um jogo muito amarrado. Com um jogo polêmico, cheio de faltas. A pancadaria comendo solta. E aqui entra mais um editorial. Para 2 jogadores. Azael e Gonza. Azael do CSA, Gonza ex-Corinthians. Os dois passaram do limite, cara. Os dois. Provocações, xingamentos, tudo passa do limite. E o Gonza nessa partida, não posso dizer que foi destaque negativo, porque foi, né? O Azael também foi, né? Mesmo jogando bem, foi destaque negativo. Porque, mano, provocar é a pior coisa do mundo. Eu que sou flamenguista tô falando, provocar não é legal. E resultado, o Corinthians estava muito perto da vitória. Resultado, o Gonza acabou sendo expulso após dar um tapa no jogador do CSA. Não é que passa, né? Mas foi ridículo. Um gol que poderia dar a chance do Corinthians se classificar. E a gente já vai falar disso daqui a pouco no próximo tópico. Resultado, Gonza expulso e o Corinthians estava com 1 a menos. Só que o que ninguém imaginava é que o CSA também teria um expulso. O jogador do time do CSA dá um toque pro lado. Aquele toque de Ronaldinho, olhou para um lado, tocou pro outro. Infelizmente o Careca estava fora do gol e defendeu. O goleiro do CSA defendeu a bola fora da área. O árbitro, sem perdão, acabou puxando o vermelho direto. Tá, vermelho direto? Aí tá meio estranho. Aí você deve estar me perguntando, e por que, Guilherme, o Careca defendeu fora da área? Eu não sei. Eu não tenho a menor ideia. Só que acabou levando vermelho. Os dois times ficaram com 1 a menos. E teve emoção? Teve. E no fim, 1 a 1. Que jogo, cara. Com briga e expulsão para cada lado, o jogo da volta teria emoção. E muita emoção. Partindo agora para o terceiro tópico, jogos de volta. Depois das partidas do Brasileiro,
tudo se encaminhava para uns jogos de volta mais difíceis, né? Mais maleáveis, vamos ser sinceros aqui. A gente começa com o Corinthians, né? Que enfrentou o CSA no jogo de volta. Tá, tudo se encaminhava para um jogo mais emocionante e tal. Até que acredite, mais um empate? Sim, meus amigos, outro empate. Não sei se foi 2-2, não sei se foi 3-3, porque eu não tô com o papel aqui. Vai estar na tela depois pra vocês. Aí eu vou explicar o que aconteceu, tá? Vocês me perdoem porque eu esqueci de anotar o placar. Vai estar na tela pra vocês. Então, vamos pros pênaltis. E nos pênaltis, o Corinthians foi péssimo. Até acertou algumas cobranças. Porém, as primeiras, que eram as mais importantes, perderam. Os caras perderam a cobrança de pênalti mais importante da temporada. E deram a chance de graça pro CSA. Resultado, CSA na decisão da Libertadores. O time do Nordeste, que simplesmente deitar nas competições, está na final. Já na outra semifinal, tivemos um Mirassol e Cruzeiro bastante atípico. Porque tá, primeiro jogo 4-3. Você deve estar pensando, Gui, foi emoção também. O Mirassol jogou pra caramba errado. Mano, o Cruzeiro simplesmente esqueceu que era jogo importante e passou o carro. 4 gols do Cruzeiro. O Cruzeiro jogou demais, cara. Mais uma vez, Cavalinho brilhou. Cavalinho deitou e rolou no Mirassol. Foi a noite do Cavalinho. Cavalinho que se chama Adria. Jogou demais. O Mirassol também jogou bem. Só que botou tudo a perder no erro do Raiz, que a bola desvia nele e acabou dando um contra-ataque de graça pro time do Cruzeiro. E simplesmente o Cruzeiro quis ser superior e foi. Não tinha o que fazer. Resultado, o time de Belo Horizonte está na decisão da Libertadores. Teremos um Cruzeiro e CSA. Pela primeira vez o Cruzeiro vai chegar numa final desse jeito? Quer buscar o título? Já pensou Cruzeiro ser campeão? Mano, não é brincadeira, né? É uma das chances mais importantes para o Cruzeiro, que na vida real já chegou em 2 finais. Em 76 e em 97. Agora, no Footcraft, que é o futebol do Minecraft, pode ganhar um título? O CSA já ganhou tanto título, já pensou se o Cruzeiro ganha? Meu amigo. Libertadores não é brincadeira. Tem que saber jogar, porque senão o clima vai esquentar. É muito difícil uma equipe chegar na final e ganhar o título de forma tranquila, né? Porque tem que ter emoção, tem que ter muita emoção. A coragem do pessoal serve de limite, né? Muitos exemplos de jogadores que jogam da forma que conhece perde completamente a noção. Muita gente se coloca em detalhes assim, essas coisas. Mas o que coloca uma final de Libertadores em mão é o estilo de jogo de cada um. Aí eu falo pra você, você acredita em milagres? Você acredita? Se você acredita em milagres, pode esperar, porque essa final da Libertadores vai resolver muitos milagres que muitos torcedores que assistem Footcraft, que sabem também que futebol é emoção, vão ver. Te prepara e prepara o coração, porque vem muita coisa na final da Libertadores. Footcraft, não, Maitá. Rapaziada, o Jornal Maitá tá no finalzinho e eu decidi soltar um editorialzinho pequeno aqui falando com vocês, não só de âmbito futebolístico. Não existe guerra sem batalha. Você sabia? Esse já começa com o editorial assim, né? Não existe guerra sem batalha. Você pode ter perdido a batalha,
Mas você vai ganhar a guerra, obviamente. Você pode ter perdido uma coisa, mas você vai conseguir conquistar a outra. Você sabia? Não tem qualquer detalhe. Se você olhar para uma coisa e falar, já desisti. Mano, você tá errado. Se você olhar para alguma coisa e falar que você já desistiu, não desista. Se você falar que isso, não vai mudar minha vida. Claro que vai mudar. Se isso não vai mudar a tua vida, o que vai mudar? Gente, o que vai mudar a tua vida se você falar, isso não vai mudar minha vida? Claro que vai mudar. Gente, você não pode ficar desistindo à toa, tá? Não desista. Se você desistir, você tá se culpando, entendeu? Resolva. Perdoe. Tente entender. Porque desistir é pros fracos. Resistir, batalhar, guerrear e vencer é pros fortes. Não desista das coisas que você tem, tá bom? Não desista. Porque você é forte, é guerreiro, é batalhador, é tudo. Não desista dos seus sonhos. Abrace a pessoa, ame, entenda. Porque conforme tudo vai se desenhando, o final vai ser positivo. Rapaziada, muito obrigado. Jornal Humaitá fica por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo Jornal Humaitá. Beijo no coração. Tamo junto.